Olá, tudo bem? Vou fazer uma análise para o dia 21 de abril. Meu nome é Alexandre, vou falar de Bovespa, dólar, juros, Petrobras, Vale, Tube, Bradesco. E adianto que não temos nada para comprar amanhã, não tenho nenhuma ação para comprar, vou só comentar aqui o mercado. Então aqui o gráfico de Bovespa bastante esticado já, né? Recuando, como a gente havia comentado aqui, que o Ibovespa estava recuando, fez esse topo aqui, o topo lá por volta dos 54.960, está recuando, se aproximando dessa linha de tendência de alta aqui que eu já falei, um fundo acima do fundo anterior, e agora a gente segue aqui para um toque nessa LTA. Eu também tenho a retração de 382 de Fibo aqui, que serve como uma região de suporte e possível alvo desse recuo, por volta dos 52.300 pontos, e somente após os 52.300 pontos que eu posso ter aqui um enfraquecimento aqui do mercado. Vale lembrar também que eu tenho esse topo também aqui, dois topos que eram regiões de resistência, né? Foi rompida essa resistência. Pela análise técnica clássica, resistência rompida vira suporte. Então eu tenho aqui os 52, essa faixa dos 52 mil pontos como uma forte região de suporte. Aqui o mercado deve se definir mais uma vez. Se vai recuar, se vai corrigir lá no gráfico semanal ou se vai voltar a subir fazendo um novo fundo aqui acima desse fundo anterior, e aí a gente vai ter um fortalecimento dessa LTA. Então a principal região de suporte aqui para o mercado agora está aqui, principal região de resistência nesse último topo em 54.960. Analisando aqui o dólar, a tendência de baixa continua hoje com a queda de 0,64%, já se aproximando daquela região de suporte lá nos 382 de Fibo, né? Então se você está me acompanhando aqui, você sabe que esse 382 vem de toda essa perna de alta do dólar que a gente teve aqui, uma perna muito distante aqui, muito longa. Então eu peguei lá, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Então eu peguei essa perna lá de baixo e trouxe para aqui, né? Desde esse último fundo aqui em agosto de 2014, trouxe para aqui. Aqui eu tenho a primeira retração de Fibo. Essa retração é uma retração que é dada lá no gráfico semanal. Se a gente observar aqui o gráfico semanal, a gente vai ver que isso acontece lá no gráfico semanal. Desde esse último fundo até esse último topo, eu tenho esses recuos. Então, 2,99 é a retração de 382 de Fibo, a principal região de suporte para o dólar. Isso aqui foi no gráfico semanal, e a partir desse 2,99 eu tenho aqui uma zona de turbulência, né? Uma zona que a gente vai definir aqui, se a gente vai cair ou se vai continuar aqui o nosso voo subindo. Então, essa linha daqui entre os 50% e os 382, que é 2,88 e 2,99, é uma linha bastante forte de suporte, é uma região de suporte forte. Então, eu espero aqui um candle azul no gráfico semanal para comprar. Ou então, eu coloco o gráfico lá no gráfico diário, né? Na periodicidade lá do gráfico diário, e aí eu procuro um fechamento do dólar acima dos 3,11 para uma compra. Então, enquanto o dólar estiver aqui abaixo do patamar de 3,11, eu não faço nada, fico só acompanhando. Quando fechar acima de 3,11, eu ploto a máxima e depois eu compro. Se você quiser conhecer por que eu faço isso, qual o método por trás disso, dá uma acessada em voinvestirnabolsa.com e aí vai ter acesso ao curso lá de estratégias. Aqui então foi o dólar, né? Então também a CLTB aqui, ó, uma linha de tendência de baixa aqui formada e região de resistência. Juros futuros, DI de um dia F, deixa eu ver se eu coloquei certo, coloquei DI de um dia F17. Abriu aqui uma posição na ponta compradora em pós-fixado Selic, conforme eu falei no último vídeo, análise para o dia 20. Então hoje os juros sobem aqui 1,38%. Eu falei que se violasse essa máxima daqui, já abriria um cenário mais altista para os juros futuros. Foi isso que aconteceu.
Eu tinha também aqui nos juros uma linha de tendência de baixa, essa máxima, passando por essa região aqui, ó, também de máximas. Tenho que essa região foi cortada, essa LTB foi cortada e agora eu espero aqui para uma movimentação mais forte de alta. A Petrobras segue dentro de uma tendência de alta ainda, né, teimando e não cair. O stop aqui de uma possível compra não, né, dos comprados aqui, abaixo dessas últimas 3 mínimas aqui, é um bom stop. Não é o meu, porque eu só vou sair segundo o meu método, e meu método não manda que eu saia ainda. Meu método mandou que eu comprasse aqui, então a compra foi aqui no dia 23 de março, está lá na análise para o dia 23 de março. Primeira saída aqui, alvo 10, no dia 7 de abril. Então a primeira saída foi com lucro de 13%, mais ou menos, de 10% aqui, né? E agora a gente está indo para, até agora, 37% de lucro, aguardando para um retorno, um recuo. Se houver um recuo, deve encontrar esse recuo, uma região de suporte aqui por volta dos R$11, 11,30, e após isso voltar a subir ou cair se fizer um zigue-zague. Então aqui é a zona de alvo de um possível recuo aqui em Petrobras. Vale 5 a próxima operação, a próxima ação, né? Então uma queda aqui de 0,27% hoje, abriu em alta e caiu durante o pregão. Tem essa linha de tendência de baixa, essa LTB aqui formada, aguardando aqui um rompimento com força dessa linha. Então eu tenho aqui, né, mais uma formação tentando aqui romper, né, mais um possível de Nápoles aqui modificado, vamos ver se consegue fazer. Mas eu só fico comprador nessa ação se eu conseguir romper os 15,60, essa região daqui dos 15,65 mais ou menos. Eu espero um fechamento em alta para só depois daí comprar essa ação. Não vou adiantar a compra, né? Até porque a ação pode estar só distribuindo um pouquinho aqui para depois voltar a cair. Principal região de suporte aqui vale 14,45, hoje agora a região de resistência 15,59. Então passou dessa região, deve romper essa LTB, romper uma zona de resistência muito forte e subir. Ou então voltar a cair, né? Falando de voltar a cair, me lembrei da Gerdau. Foi comentado aqui uma análise para a Gerdau, né? Perguntando se eu compraria, e eu falei que eu só compraria a Gerdau aqui, na violação dessas máximas aqui. Eu disse na época que eu esperaria um fechamento aqui acima dos 10,21 para depois comprar. Você vê que eu não comprei aqui, embora esse candle seja um candle de alta, comprador, não comprei, e a ação recuou. Agora a ação está fazendo fundo abaixo do fundo anterior, com a divergência de alta aqui onde eu tenho um fundo acima do fundo anterior, o que pode fazer com que essa ação volte a subir aí nos próximos dias, se e somente se romper os R$10 aqui que eu compro essa ação. Enquanto isso, só observo a Gerdau. Então já fui Petrobras, Vale, Gerdau. Vou falar um pouco aqui de Bradesco e YouTube, né, as blue chips aqui da bolsa. Bradesco, né, não gerou essa compra aqui, que eu estava falando que era uma compra de rompimento. A compra não foi gerada, a ação volta a recuar. E se perder essa mínima daqui em 30,25, esse último fundo, a ação tem tudo para recuar com mais força. Vale lembrar, como eu já comentei em outros vídeos, que eu tenho uma linha de tendência de alta aqui em BBDC4. Então aqui mais ou menos está essa linha. Então se perder aqui essa região por volta dos R$30, a Bradesco deve ter uma queda mais forte. Mas a gente deve seguir aqui rumando para os R$30. Eu fico de fora também do Bradesco. Se você observar bem, eu só estou finalizando as operações que eu estou comprado, né? Amanhã eu falo das operações, atualizo lá aquela planilha do Excel, hoje, daqui a pouco atualizo. Estou nas minhas andanças aqui, não consegui acessar a planilha, e eu estou saindo e não estou comprando nada, né? Então o mercado já subiu muito, já fica mais arriscado as compras agora, e aí eu aguardo para novas compras no futuro. E YouTube 4 é a próxima ação aqui a se comentar. Então vou colocar o gráfico de Itaú Unibanco. Hoje caindo mais forte,
caindo forte, está mais forte na queda aqui, né? Está mais fraca que o Bradesco, 1,67 de queda. Então, o mercado aqui bancário não conseguiu romper essa região aqui de máximas. O mercado vindo testar aqui sua região de LTA, de linha de tendência de alta, essa região aqui, por volta aqui dos 35,50. Então, Itaú Unibanco buscando aqui uma região de suporte, já no fico, né, comprador. E até já dá para abrir uma venda aqui na perda da mínima em 35,76. O stop de uma venda aqui fica acima dos 36,77, um stop de 3% dessa venda aqui, né? Então eu estou de olho nessa ação aqui para fazer uma possível venda, né? Quem se interessar, lá no vídeo eu falo o porquê, né, dessa venda. Não está lá naquela lista, não estou falando aqui de lista, eu estou falando só dessas blue chips aqui. Então a Itaú Unibanco é uma das mais fracas. Então se fosse para operar na venda, eu operaria Itaú Unibanco, mas eu não vou fazer isso. Mas segue aí, né? Serve aí para exemplo de operação. Lembrando, voltando a lembrar, né, que não é recomendação de compra nem de venda, é apenas o que eu acho aqui do mercado. Você já é adulto, se opera na bolsa é adulto, então você deve saber aí onde que seu calo aperta, né? Você já é responsável pelos seus atos. Então é isso, o mercado de ação é um mercado perigoso, não é para qualquer um, tem que ter muita tranquilidade e disciplina. Não é para ficar arriscando dinheiro aqui no mercado, não é festa não. Não é bingo não, mercado não. Então é isso. Até o próximo vídeo, clique em inscrever, se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em não gostei, mas me ajuda aí, me diz por que não gostou, ao menos isso, né? Clica lá e diz assim, não gostei porque teu sotaque é muito ruim, tuas operações são ruins, o vídeo é ruim, o áudio é ruim. Pode falar lá que a gente está aqui para melhorar. Então é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo.